tua santidade, tua pureza, teu grande amor, tua majestade, teu domínio e teu poder. Nós agradecemos podermos caminhar neste caminho santo, em direção ao Santo, o Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, aniquilar com nossas iniquidades e purificar-nos de todas as nossas enfermidades. Te agradecemos por esta manhã na tua presença e pedimos que aceites a nossa adoração, o nosso louvor a ti, como o único que merece toda honra e toda glória, majestade, domínio e poder. Por isso nós te adoramos, agradecidos por esta manhã gloriosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez gratos a Deus por estarmos em sua presença, em sua casa, para adorá-lo, para servi-lo. Bom dia, meus amigos e irmãos da internet, que nos honra com a sua presença virtual, nos ajudando a adorar ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aproveitando-os de pé nesta manhã e continuando com o tema o rapto, lendo alguns parágrafos da mensagem do profeta, eu quero ler na Escritura hoje, em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, meus amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Obrigado, Senhor. É suficiente para os nossos corações a leitura da sua palavra. Ela nos diz tudo que a nossa alma anseia, deseja. E nesta manhã não seria diferente, Pai. O que lemos já é suficiente para nos despertar, para nos fazer questionar a nós mesmos a respeito de quando isto acontecerá e quantos farão parte disto. Nós te adoramos, agradecidos por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra e pensando neste rapto que a qualquer momento se dará. Por isso, cuida de nós como um povo necessitado, que tem urgência da ajuda do Senhor para nos fortalecer, nos ajudar, nos preparar para este grande acontecimento que vai abalar o mundo inteiro. Nós te adoramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, meus amados. É muito difícil, eu falei na oportunidade passada, falar a respeito do rapto. Não que seja difícil, mas não é fácil. Isto causa comoção, com certeza em nós, já idosos, como também nos jovens e crianças. É óbvio, nós, os velhos, os anciãos, já desejarem o mais rápido possível este rapto, para a nossa transformação dos nossos corpos abatidos em corpos glorificados, diz a Bíblia Sagrada. Mas eu considero o rapto não um assunto, mas um acontecimento assustador, tenebroso. Ele não é apenas de risos, cantos, danças. É mais do que isto. É uma responsabilidade de vida, de posicionamento, de decisão, de vida vivida por cada um daqueles que são membros do corpo de Cristo e que confessam estarem no rapto, naquele dia e naquela hora marcada pelo Senhor. Ao mesmo tempo, eu considero o rapto glorioso, muito glorioso. Finalmente, o rapto acabará com a guerra religiosa e acabará com a dúvida de quem verdadeiramente é a noiva de Cristo que vai ser raptada. Terminam-se as dúvidas
as incertezas, as falsas crenças, a falsa fé. E então se manifesta a verdadeira fé que Deus produzirá nos seus eleitos. Uma fé que Ele próprio vai produzir, vai introduzir no coração de cada um dos filhos de Deus. Por isso o rapto, ele é glorioso também, por este ângulo. No final desta era pentecostal, diz o profeta, estamos supostos a receber de acordo com a palavra, não é fora dela, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhes mostrar aqui que nós estamos para ver, para receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto. Um profeta de Deus. E nós já acreditamos que o temos recebido, Malaquias 4, trazendo a revelação da palavra. Menos eco, irmão Leomar, e mais peso. Então, depois deste mensageiro, vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Então, uma reunião que antecipa o rapto. Ele vai reunir a noiva para receber a fé de rapto. E o profeta disse, e a noiva estará completa naquele dia. Ele vai reunir, unir, reunir, como diz aqui, para o rapto. Por quê? Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de subir, de fazê-lo. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso. Isso tem que estar em nós. Essa fé. Não apenas para a cura divina, que com dificuldade nós ainda temos. Corremos aos médicos, morremos, choramos por doenças. E não temos fé suficiente para sermos curados. Assistimos um culto, somos abençoados, recebemos a oração para a cura das nossas enfermidades, e na segunda de manhã estamos enfrentando a fila do pronto-socorro. Olha se não no mesmo dia, já estão pedindo para ir para o pronto-socorro. Não tem fé suficiente para ser curado. Quanto mais fé de rapto, de ser transformado, mudado, para poder subir no rapto. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Agora fale você com ele a respeito disso. Como foi nos dias de Noé? Falou Jesus. Onde 8 almas foram salvas pela água.
assim também será na vinda do Filho do Homem. É onde eu acho estarrecedor, assustador o rapto. Como foi nos dias de Noé, Jesus fez a comparação. Assim será na vinda do Filho do Homem, quando 8 almas daquela geração foram salvas. E o profeta arremata e diz: se 800 fossem no rapto nesta noite, você não ouviria nenhuma palavra acerca disto amanhã, ou no dia seguinte, ou no outro tempo. Eles iriam e você nunca saberia nada a respeito disto. Veja, isto seria a mesma coisa hoje. Se Deus fizer o mesmo, o que é certo que Ele o fará, que Ele falou, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vida do Filho do Homem, quantos estarão prontos para o rapto? É uma pergunta que deve permanecer em nossos corações e tem que ser respondidas por nós mesmos. Não quantos estão preparados para ir no rapto. Estou eu preparado para ir no rapto? Estou no caminho da fé do rapto? Estou andando em direção a ela ou estou parado? Ou me desviando à esquerda ou à direita? Enoque tipificava a noiva, enquanto que Noé representava a igreja nécia. Aí é mais estarrecedor ainda. É mais assustador ainda. Porque Noé representava a virgens nécias, 8 pessoas salvas, enquanto que Enoque representa a noiva. Uma pessoa subiu no rapto, foi Enoque. Somente uma. Enoque, vê? Noé passou pelo período da tribulação e sofreu, se tornou um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rapto. Apenas começou a andar e subiu aos céus e foi para casa sem nem mesmo ter provado da morte. Nunca morreu de forma alguma. Oh, que coisa! Falar a respeito de assentar agora em lugares celestiais? Que isto será? Se podemos nos sentir desta maneira, assentados aqui embaixo na terra, antes do rapto chegar, nessa condição em que estamos agora, e podemos nos alegrar de pé, ao redor das paredes e de pé na chuva, apenas para ouvir isto, como será quando nós ouvirmos assentado ali? Oh, que coisa! Oh, será um tempo maravilhoso. E a verdadeira igreja, ela passaria por isso, se fosse possível. Mas veja, você está salvo sob este sangue através da graça de Cristo. Ela não passará através de nenhuma tribulação. Ela não tem nenhum período de tribulação. E a próxima coisa para a igreja, ele está se referindo à noiva, é o rapto. Não há outro acontecimento para nós. Amém e amém. Isso podia continuar. Como eu amo isto. Próximo passo é o rapto. Que vem. Diz ele ainda nos selos. E recordem, nós estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer hora. E quando eu fiz uma declaração que talvez o rapto seria da mesma maneira, ele acontecerá, passará por cima e ninguém saberá nada sobre ele.
Simplesmente vem desta forma, vê? E geralmente voltem para a Bíblia e olhem como isto aconteceu assim, vê? Pois assim como o sol brilha do leste para o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Universal, vê? Ele aparecerá, isso será uma coisa universal. E agora isto será, é claro, quando eles perceberem que alguma coisa aconteceu, veja você, então lembre-se, isto acontecerá imediatamente após a ida da igreja para o lar, após o rapto. Então ele vai raptar a noiva e depois levá-la para casa, para o lar. Porque é uma reunião antes de adquirirmos a fé de rapto. Ele vai reunir a sua noiva. Os que morreram no passado, durante as eras, e ele vai arrebatar os que estiverem vivos, juntamente com eles, a encontrar o Senhor noutra dimensão, que é nos ares. Esses ares é outra dimensão. Nós já temos aprendido demasiadamente sobre estas dimensões. As três primeiras nós as vivemos aqui. É luz, tempo e a matéria. Nós vivemos essas três dimensões. Mas a quarta dimensão não a vemos a olho nu, a olho carnal. Mas através de um aparelho, ele traz para nós as imagens que estão ocultas neste espaço. Pessoas correndo para lá e para cá, de veículos, de bicicleta, saltando, pulando. Estão aqui neste salão. Não os vemos, mas eles estão aqui. Então a pantalha, a peça da televisão, traz aquilo aos nossos olhos. Nós não ouvimos o som, mas o aparelho traz o som aos nossos ouvidos. Essa é a quarta dimensão que nós vamos para ela na hora do arrebatamento. Nós vamos para a quarta dimensão. A quinta dimensão é o inferno, o Hades, onde estão as almas encarceradas pelo pecado e não podem sair de lá até o juízo final. Então é chamado inferno, a quinta dimensão. E a sexta dimensão é o paraíso, é o lar celestial de Adão e Eva, de Cristo e a noiva. E a sétima dimensão é os céus dos céus, onde está o trono do Senhor, onde estão anjos, arcanjos, querubins, serafins. É a sétima dimensão. Então o rapto acontecerá tirando-nos da terceira dimensão, das três primeiras dimensões, e nos levando para a quarta dimensão. Só que acontece que Satanás, ao ser precipitado do céu, diz o profeta que ele fez sua morada na quarta dimensão. Na quarta dimensão é onde estão os rádios, as televisões, a internet, o Wi-Fi. Eles pegam um arquivo seu, do seu computador, e diz que vão hospedá-lo, arquivá-lo nas nuvens. Mas não nessa nuvem que você vê. É na dimensão, na quarta dimensão. Eles conseguem entrar na quarta dimensão e trazer imagens e vozes da quarta dimensão. E ali Satanás estabeleceu a sua casa, a sua posição, o seu reino para dominar. Então, como nós faríamos saindo da terceira dimensão e irmos logo para a casa do diabo? Como vai dar esse encontro da noiva de Cristo com Lúcifer e seus anjos, ali na quarta dimensão? Mas acontece que o mensageiro do rapto será enviado para a terra e ele passará pela quarta dimensão. Primeiro, ele limpará o lugar, ele preparará o lugar para nós. E diz a Bíblia que ele vai expulsar
Lúcifer e seus anjos para a terra. E o profeta diz: no mesmo minuto em que Lúcifer e seus anjos caem na terra, a noiva sobe para o céu. Então há um desencontro. E a quarta dimensão estará pronta para receber a noiva de Cristo, para se prepararem para o rapto. Eles são raptados de uma dimensão para outra. E depois ele tem que ir daquela dimensão até o paraíso. E para chegar ao paraíso, é necessário passar pela quinta dimensão, o inferno, onde estão as almas encarceradas, de onde já saíram as almas que estavam em prisões, mas esperando pelo sangue, numa parte do paraíso, entre a quinta e a sexta dimensão. Então, novamente, somos protegidos pela presença dos anjos do Senhor e do mensageiro do rapto, que vão nos proteger para passar por este lugar, porque ele já esteve ali, ele já tomou as chaves da morte e do inferno de Satanás. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele trancou Satanás lá dentro. E é ele que destranca, abre ou fecha. Então nós estaremos ao lado deste que tem a chave do inferno, que domina o inferno. Como diz o profeta, ele se tornou rei de tudo, até do inferno. Ele se tornou rei. Quem manda lá é ele, diz o profeta. Ele pegou a chave de Satanás e diz: me dê as chaves aqui. Agora quem manda nessa espelunca daqui para frente sou eu. Aleluias. Então não haverá perigo ao atravessar a quinta dimensão e sermos levados à sexta. E da sexta, o que vai acontecer? Será a morada eterna da noiva? Não, a sexta dimensão receberá um impacto muito grande, porque a sétima dimensão se unirá com a sexta. Após o rapto, após a batalha do Armagedon, após o juízo final, a sétima descerá na sexta. A sexta dominará a quinta dominará a quarta. Então a sétima, sexta, quinta serão a quarta, e ela dominará a quarta, e serão luz, tempo e matéria. Estaremos de novo na terra para governar. Vocês entendem? Então não temos moradia eterna naquela dimensão sétima, nem sexta. Nossa morada, feita por Deus, criada por Deus, é aqui, nessas três dimensões. A única diferença é que quando o sétimo selo é aberto, o tempo não é mais, elimina-se o tempo. Então é luz, tempo e matéria. Essa matéria será transformada, então será apenas luz, luz, luz. Isto quer dizer energia. Energia é luz. Então se unirão e serão uma só dimensão. E não haverá outra maneira. Se o céu não foi feito para o homem, para a mulher, só há uma maneira, que ele já fez uma vez. Deus descerá para morar conosco nesta dimensão que será eterna. A energia, a luz de Deus, é o princípio da criação. Haja luz e houve luz. Haja luz, Deus falará de novo. Haja luz e a luz vai aparecer. Luzes, luzes, luzes. Se tivermos tempo, vou lhes provar isto. Seremos luzes e serão luzes que nos arrebatarão. Mas o rapto será um segredo.
Então, se foi tão secreto quando ele veio, quanto mais o rapto será um segredo. Vê? Eles não saberão disto. Diretamente eles dirão: bem, eu pensava que íamos ter um rapto, e todos eles juntamente sobre a terra. Bem, eu imagino, diz o profeta, que se pudéssemos examinar o mundo hoje, diariamente desaparecem em todo o mundo como que 500 pessoas. Vejam, eles não sabem nada sobre isso. Elas simplesmente desaparecem. Não serão muitos aqueles que vão subir no rapto, irmãos. Ele afirma: não serão muitos os que subirão no rapto. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele tem feito, olhando para o futuro no que ele vai fazer, e esquecem, o profeta diz, ignoram o que ele está fazendo e sendo condenado por isto. Porque eles ignoram o presente, o momento em que nós estamos vivendo. E ficam imaginando apenas o futuro que Deus vai fazer e criando esses mistérios. Quando a coisa é muito simples, o profeta diz, o rapto é muito simples. E é ao mesmo tempo muito complicado. Porque tem que se falar nessas questões dimensionais, de dimensões, mas que a própria ciência tem penetrado nisso e provado ser possível, ser real o que a Bíblia e o profeta de Deus falam. Eles agora estão com um aparelho enorme, uma antena inimaginável de tamanho, vocês nem imaginam, para captar a voz de Jesus Cristo, que será ficou preso na 4ª dimensão. Captar a pregação do Evangelho pelos apóstolos. Porque eles sabem que as vozes não se perdem. Elas vão para o espaço e são armazenadas nas nuvens. São depositadas nas nuvens. E eles já têm do computador, o arquivo que você salvar no seu computador, já há aparelhos científicos que buscam nas nuvens o retorno daqueles arquivos e o traz de novo ao seu computador. E os hackers deram uma grande ajuda à ciência, da tecnologia, da informática, porque eles conseguiram provar que é possível entrar nesses pequenos detalhes, que nenhum computador, por mais formatado que ele seja, ele elimina os arquivos que estão nele. Porque aquilo é uma tecnologia imensurável, inacabável, de um arquivo passando para outro, de uma rede, que é como uma teia de aranha. Ontem eu estava lendo que os cientistas conseguiram produzir teia de aranha, e agora estão querendo trançá-la como a aranha faz, porque aquilo ali vai servir para a internet, cruzar os dados, informações, como uma teia de aranha, uma rede. A teia de aranha, na verdade, é uma rede, é uma tela. Porque eles já provaram que isso é possível. E quando a festa das bodas do Cordeiro se der na 4ª dimensão, não será um segredo. O rapto pegará todos de surpresa. Nenhum hacker conseguirá captar que alguma coisa aconteceu. Ele verá luzes. Eles vão captar luzes que descem, luzes que sobem, mas jamais identificarão o que são, porque serão objetos voadores não identificados. São OVNIs, objetos voadores não identificados. Palavra simples, discos voadores. É que serão. E quando houver a festa das bodas do Cordeiro, naquela dimensão, não será um segredo. Por quê? Porque a ciência já chegou lá. Já consegue fazer uma transmissão ao vivo, de um país ao outro.
Já conseguiram fazer uma transmissão do espaço. Vê você, até da Lua, eles conseguiram, segundo dizem, filmar e enviar à Terra. Os foguetes que vão para o espaço, planetas que estão vindo, aproximando-se da Terra, eles conseguem transmitir ao vivo um programa, como estamos fazendo agora, para o Brasil, para o mundo inteiro, se captarem, se sintonizarem, se conectarem em nossa rede. Poderão assistir no Japão, em qualquer país do sistema da Terra. Isso via internet, imagem e voz ao mesmo tempo, instantaneamente. Então eles entram na quarta dimensão. E hoje Satanás domina a televisão. Satanás domina a internet. Os rádios são dominados por Satanás. Por isso a maior pesquisa é na transmissão, para ver se escutam vozes diferentes daquelas que estão transmitindo. São rádios ligados dia e noite nos laboratórios para definir vozes, para definir sons. E eles pegam lá da Rússia, do Japão, Estados Unidos, da China, da Índia, e momentaneamente, ao vivo, eles transmitem voz e transmitem imagem. Então eles conseguirão, na permissão de Deus, enviar à Terra ao vivo uma grande festa que eles não saberão onde está acontecendo. E por vários dias, o povo de Deus ali, na grande festa das bodas do Cordeiro. Ali é a festa. As bodas do Cordeiro é quando nós encontramos com a sua palavra e demos o sim a Ele. E respondemos ao sim dEle. Então casamos com Ele. Mas temos que ser entregues a Ele. E isto o mensageiro do rapto fará. Nos tomará e nos entregará a Ele. Eliezer tem que cumprir sua missão até o final. Não é apenas a Rebeca dizer, não, eu não preciso mais do Eliezer. O Eliezer pode ir embora porque eu não preciso mais. Eu dou conta de chegar lá. Não é verdade, é mentira. Aqueles que dizem que não precisam do Eliezer mais. Que o Eliezer não vai voltar para tomar a Rebeca e levá-la a Isaac. Como? Rebeca não sabia do caminho. Aliás, Rebeca nem conhecia Isaac. Nem sabia quem ele era. Eliezer sabia, era servo dele. E foi enviado por ele. E por isso foi Eliezer, o mensageiro do rapto. Quem tomou a pequena Rebeca, montou num cavalo, que significa poder, e a conduziu até o seu noivo Isaac. Somente a deixou só quando entregou para ele. E ele a tomou e levou para a sua recâmara, para a quarta dimensão, dominou todas as demais dimensões. É a recâmara dele, a morada dele, é a eternidade. Mas Eliezer nos levará até encontrarmos com o nosso Isaac, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, amém? Deus está unindo a sua noiva. Ela está vindo do oeste e do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união e este é agora. E para que ele está se unindo? Para que a noiva está se unindo? Ou para que ele está unindo a sua noiva uns aos outros? Para o rapto. Amém. Deus a está preparando. Sim, Senhor, a unidade. Com que ele está se unindo? Ela está se unindo com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito nervoso quando saio de casa, com tantas citações,
e tantas verdades que o profeta diz que machuca, que dói por dentro. Ele chega aí no mais simples ao mais profundo da revelação, na simplicidade de advertir a mamãe ao despedir do seu filhinho à noite para dormir, dar boa noite para ele e no outro dia de manhã não o ver mais. Ele chega a essa simplicidade que todos pregam e chega à profundidade da revelação dos trovões, que necessita-se de algo mais do que isso para o rapto. Das crianças, adolescentes, que podem anoitecer, dormir naquela noite e no outro dia de manhã acordar e não encontrar os seus pais. Aqueles irmãos não se encontrarem mais, que alguma coisa aconteceu durante a noite, o rapto. E assim eu fico imaginando o que seria necessário para que trouxesse um despertamento maior do que já tem acontecido conosco, principalmente aqui no Recanto. O que é necessário? A voz de trovão que arrebenta o microfone, as caixas de som, que faz acordar os que cochilam. O que é necessário? Ou abrir uma brecha no coração e deixar o Espírito Santo entrar por aquela brecha e produzir em nós, em cada um de nós, esse amor profundo ao rapto. Esse desejo profundo, eminente, de conseguir alcançar, galgar as posições celestiais e chegar ao rapto. Avaliar que nada neste mundo chega a um valor suficiente para pagar, para suprir a subida no rapto. A transformação deste corpo. Não existe nada. E nós às vezes lutamos por aquilo que nunca vamos conseguir. E deixamos de lutar por aquilo que vamos conseguir. Que é a fé de rapto. Que é a preparação do Senhor para irmos no rapto. Corta o eco, Leomar. O profeta diz: o rapto será tão súbito e tão rápido que o mundo jamais sentirão falta deles. Daqueles que tiverem ido, está certo, eles não saberão nada sobre isto. Ele vem e leva às escondidas. Ela se irá. Eles nada saberão sobre isso. Então estejam em oração. Orem por mim e eu oro por vocês. Nós não sabemos quando será esta hora, mas nós cremos que será logo. Fique longe de coisas de muito brilho. Fique com o Evangelho, permaneça ali e ore com o Evangelho. E até mesmo os discípulos não sabiam disto. Eles fizeram com ele o que desejaram. O rapto será do mesmo modo. Ele prometeu fazer isso. Ele não prometeu mostrar a Elias assim, mas ele prometeu tirar a noiva assim. Em uma hora em que você não estiver pensando. O rapto será a coisa que vai ser apagada da sua mente naquele momento. Você nem vai estar pensando nele. Você não estiver pensando, simplesmente haverá uma mudança no momento, num piscar de olhos, e a levará. E então você será deixado. Esta é a hora que estamos vivendo. Esta é a mensagem da hora em que estamos vivendo. Quando menos pensarmos, Ele vem
tira os que tem que tirar e ficamos. Ou então que Ele nos tire e que fique quem quiser ficar. Mas que Ele me tire, que Ele tire você. Porque a fé é individual. Você tem que crer nisso para viver, para ter esperança. Você tem que crer no rapto. Acreditar que Deus fez algo. E que esta fé do rapto, ela é necessária. Pois tem que haver uma fé necessária, mais do que já houve em qualquer era. Em qualquer era, pois esta terá que ser uma fé de rapto. Eu fico pensando, depende de quem então? De nós. Temos esta fé. Fé é revelação. Temos esta revelação. Temos que ter mais do que fé para a cura divina, para a ressurreição de mortos. Imagina o ministério de Paulo, de Pedro. Não tenho prata nem ouro, disse ele, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro tinha aquilo, ele sabia que tinha aquilo. Imagina os demais apóstolos, mensageiro das eras, o nosso irmão Brana. E nós, Tabernáculo Vitória, nós temos que ter uma fé maior do que aquela. Será necessário ter mais fé do que já houve em qualquer outra era. Queremos que você creia nisso nesta noite. É tudo que tem visto, vê a palavra de Deus. Agora diz ele, vejam, Cristo é revelado em sua própria palavra. Veja esses foguetinhos indo pelo ar. Eles o chamam de discos voadores e assim por diante. Bem, é melhor deixarmos aquilo de um lado. Essas pessoas, diz ele, é melhor deixar um pouquinho de lado isso. Mas ouça como essas pessoas vêm perdendo. Você diz, não as ouça, elas estão de pé e já não estão mais lá. É rapto. Esta é a maneira que vai ser o rapto. Um deles abaixará, e este corpo terrestre tomará um corpo celestial, e serão peles, cabelos e ossos deixados, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos, tirados do espaço e levados para casa. Olha que coisa profunda, eu disse para vocês já. E aqui está a prova. Olha, esses discos voadores, algum dia, um deles descerá e apanhará vocês. E este corpo terrestre tomará um corpo celestial. Vê, serão pele, cabelos ou ossos deixados para trás. E eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados do espaço e levados para casa. Vemos tudo isso acontecendo e o Pentágono se preocupando com essas luzes místicas, luzes. E tudo que eles estão vendo no céu é luzes. Vocês viram que eles tinham aqui no jornal em Jeffersonville, nessa semana, e assim por diante, uma luz mística. Uma luz mística. E eu pensei, eles não sabem o que é isto. Mas ouçam, filhinhos, isto te apanhará num destes dias. Vem, não se preocupe, um deles descerá e apanhará o seu corpo e o transformará. Como? Habitando em você. A luz divina vindo e habitando no seu corpo e transformando o seu corpo numa energia só. E quando voarmos, eles verão luzes místicas, pequenos discos voadores indo para o espaço.
indo para outra dimensão, é nós voltando para casa outra vez. De novo em casa outra vez. Deus me permitiu, há pouco tempo, sentir a presença daqueles irmãos que vieram buscar a noiva, os santos que estacionaram a sua nave ao redor da terra, e eles desceram com essas luzes místicas, descem, e são captadas, porque são energia, e há captadores de energia no espaço, se prevenindo para uma explosão solar, e caindo energia na terra, que vai queimar a terra, bem como também luzes místicas que podem ser habitantes de outro planeta, vindo para a terra. E não sei por que eles veem o falso primeiro, para depois vir o verdadeiro. Segundo dizem os jornalistas, os Estados Unidos ou outros países já têm objetos voadores não identificados, escondidos. Até animais ou seres identificáveis, que não se pode identificar se é humano, se é animal, se não é qualquer outra coisa. Mas eles não podem captar a energia, aquela luz mística que corta os céus, de um lado para o outro. Podem chamar de raios, se quiserem, de relâmpagos, se quiserem. Chame do que quiserem. Mas, filhinhos, um dia desse descerá. Qualquer momento, um deles descerá e apanhará você. O que fazer, irmãos? Como se comportar? Como reagir a uma fé assim? A uma revelação que temos de que a qualquer momento isto pode acontecer e me tomar. Como devo estar? O profeta diz: pense. Assim é a palavra de Deus. Discerne as intenções do coração. A palavra feita carne. Aleluia. A palavra feita carne. Habitando num corpo humano. A palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escriturísticos. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para o rapto perfeito. Não para o rapto imperfeito. Em grupos divididos, faccionados, briguentos, nervosos e odiosos, divididos e inimigos. Não, esse não é o rapto perfeito. E nem sequer é a fé perfeita para o rapto. A fé perfeita para o rapto é simples. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. Isto está chegando a esta terceira etapa. Como que as coisas se entrelaçam? Não preciso criar um tema específico ou criar uma doutrina específica. Elas se entrelaçam. É os 7 trovões, é a palavra falada, é a terceira puxada, é o 7º selo. Tudo se encaixa, tudo se entrelaça e tudo significa rapto da noiva. Esse é o objetivo de cada mistério deste. Visão da tenda, terceira puxada, palavra falada, 7º selo.
sete trovões. Tudo isso é um objetivo só. Se dá no rapto. Se culmina no rapto da noiva. É para a noiva. Isso está chegando a esta terceira etapa. Eu estou crendo assim. E eu quero crer como o irmão Branham. Amém? Amém? E eu creio assim. E agora quero fazer-lhes uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Pode você realmente crer e sentir agora mesmo que agora tem sucedido em você, desde que passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se assim o é, ali tem um resultado. Isso é o que estávamos esperando, o qual apenas está começando a brotar, a florescer. E eu fiz um propósito porque estou planejando algo. Eu fiz um propósito porque estou planejando algo. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto. Depois que ele viu a fé manifestar nas pessoas para a cura divina. Estou planejando algo. Estou tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca o haviam visto antes. E não é somente qualquer fé, mas é fé perfeita, num coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita, por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 gumes. E ela discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição. Porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Eu a estou buscando. O profeta diz, eu a estou buscando. Estou planejando. Estou projetando. E para mim significa muito sacudimento. Igual para você. Porém, glória a Deus, aqui eu digo amém, aleluia, glória a Deus, qualquer coisa que glorifique ao Senhor, porém, juntos chegaremos pela graça de Deus. Aleluias, amém. Juntos chegaremos pela graça de Deus, amém. O grande curador agora está perto, Jesus, o tão bondoso, está aqui conosco. Aleluia. Para quê? Para a preparação do rapto. Nessa mesma mensagem de fé perfeita, para o 140, ele diz, se vocês não conseguirem chegar a esse nível de fé que é necessário para o rapto, Deus usará a minha própria fé para ajudar vocês. Para ajudar vocês a chegar. Quem quer ajuda, recebe. Para ajudar você. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a ter fé de rapto. Me ajude a ter uma fé perfeita. E teremos aí a experiência de Deus no coração. Mas você tem que pedir inocentemente, como um menino chega na presença de Deus. Como o Elimeleque chegou na presença de Deus. Foi na sacada, foi na varandinha, apenas na varanda orar. Numa noite, e debruçou-se sobre a grade, disse, Senhor, me ajude, eu quero ser um menino diferente, me perdoe, eu quero mudar a minha vida, Senhor. E de repente, uma luz, uma sombra muito forte, apareceu na frente dele, e ele com medo de olhar, olhou entre a grade e o braço, ele avistou um homem, enorme na frente dele. Não conseguiu ver o seu rosto por causa da luz, mas ele disse que conseguiu ver que o cabelo dele estava nos ombros e era uma bola de fogo. E uma mão que estendeu assim para o lado dele. Ele viu do antebraço para baixo, ele viu uma grande mão. A mão foi estendida para ele. Naquela noite ele procurou o pai e a mãe. Não conseguiu dormir fora do quarto deles.
Ele viu que Deus estendeu a mão para ele. Uma criança. Uma criança. Oh, quão bom seria se nós pudéssemos chegar na sacada de nossa casa, ou no nosso quarto em secreto, e ajoelhar, e estender as mãos e dizer: Senhor, me ajude, estenda as tuas mãos, me ajude a ser melhor, me ajude a ser perfeito, Senhor, me ajude a ter esta fé perfeita. Você talvez pensou assim: mas por que o Eli teve uma visão assim e eu não tenho? Isso é de Deus. É com Deus, é Deus que determina isto. Não nos esquecendo de que Deus nos disse que o Elimeleque veio da ala dos profetas me trazer uma mensagem no seu nascimento. E está filmado, está gravado, ele conversando comigo e me dando esta mensagem dos últimos dias, da chuva da última hora que viria. E a chuva da última hora, do último instante, foi Atos 2 e 4. É a última chuva sobre a terra. Não há mais. Quem viver isto, verá. Aquele que está em vós se manifestará e mostrará a diferença, como disse Zacarias, Malaquias, a diferença entre o justo e o injusto, o crente e o não crente. Porque não basta crer em Atos 2 e 4. Muitos crerão. Tem que viver. Viver. Atos 2 e 4. Leia lá e você verá. Grave aquilo na sua mente, no seu coração, na sua alma. E era um só, não dois, um só, o coração e a alma dos que criam. E tinham tudo em comum. É um só coração, uma só alma. Se eu quero a salvação da minha alma, eu quero a sua. Se eu quero força no meu coração, eu quero no seu. Porque meu coração é o seu coração é o meu. Batemos a mesma batida do coração. Se você morre, estou morrendo eu. Mas se você vive, estou vivendo também. Essa é a última chuva que Deus me trouxe a nós. Critiquem se quiserem, neguem, duvidem. Isso não vai mudar uma vírgula do que Deus fez. Se foi Ele que fez, não muda nada. E a prova está aí. Alguém quer viver isto. Alguém quer ser molhado por essa chuva. Aleluia! Alguém quer ser irrigado por essa chuva. Sabe que precisa dela para crescer, subir esse nível de fé mais alto do que nós já temos. Nós já passamos pela prova da fé de cura, de milagres. Nós passamos por isso. O Tabernáculo Vitória tem experiência disso. Inegável, reconhecido cientificamente. Então já passamos por isso. Nós temos que crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Pai Celestial, sei que estas coisas são difíceis até mesmo de repetir. Porque são coisas eternais. São palavras eternais que tem que encaixar dentro dos nossos corações. É tempo de adereçar as lâmpadas, de preparar, deitar, sim, descansar à noite, sim, mas com a lamparina
cheia do azeite. Para na hora que o rapto vier, nós podemos acender a nossa luz. Nossa luz tem que brilhar, Senhor. Temos que ser transformados, mudados, de carne para energia, para luzes místicas, energia que se cruzarão no ar, se misturarão numa rede só, num só coração, numa só alma. Aí sim, Senhor, durante todas as eras, as 7 eras, e aqueles que o Senhor ainda vai buscar na África, sim, será milhões, milhares, luzes cruzando o espaço sideral. Mas eu estou aqui nesta manhã, lembrando disto, lendo isto com dificuldade, já do cansaço da voz, do calor. Mas, Pai, acreditando que isto é a verdade, eu creio nestas verdades. Esse povo crê nestas verdades. Eles estão aqui por causa destas verdades. Eu me sinto responsável por eles. Por isso, ainda que cansando-os, mas eu quero ler, eu quero falar, eu quero advertir, eu quero tentar abrir os olhos deles, para que eles não percam isto que o Senhor nos tem dado. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, nossa mente, nossa alma. Purifica-nos com isope, e ficaremos mais puros do que a lã, mais alvo do que a lã. Entra em nossas vidas, Pai, em nossos corações. Faça algo a nosso favor. Não sei quanto tempo haverá, não sei se hoje ou amanhã acontecerá, mas não nos deixe desaprevenidos, Senhor. Nos deixes prevenidos, com a nossa lamparina cheia do azeite do Senhor. Tua palavra é a vasilha que tem o azeite dentro dela, para abastecer as nossas lamparinas. A mensagem do teu profeta é esta vasilha cheia do azeite, para encher as nossas lamparinas. Deixe-me tomá-la, Pai, nesta manhã, encher cada lâmpada, encher cada vasilha que vai brilhar, cada vida que vai brilhar, possa ser cheio do Espírito Santo e consagrados a Deus nesta manhã. Eu destampo a minha lamparina e peço que Deus encha de azeite. Eu me destampo da minha cobertura religiosa, da minha proteção do eu, do acho, do penso, do creio, e deixo minha lamparina aberta, com um buraco aberto no coração, e que o Senhor venha, Pai, por favor, venha e enche minha lamparina, Pai, enche minha lamparina. Eu não quero passar desta manhã, eu quero sair daqui dizendo, minha lamparina está cheia, minha luz vai brilhar, minha luz vai brilhar, porque eu estou com a minha lamparina cheia de azeite. Então eu abro meu coração, minha luz vai brilhar, minha luz vai brilhar. Deus vai nos fazer brilhar com a sua luz, porque eu estendi a mão para Ele e disse, Pai, me ajude a ser melhor, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, Senhor. Eu não dou conta, minha natureza é muito difícil, minha natureza me condena, meu espelho me condena, mas eu quero sentir além dele, eu quero olhar para o espelho, eu quero ver Jesus Cristo ali, manifestado. Me ajude a melhorar. Por que não pedir também a você, meu querido, me ajude a melhorar.
Eu não sou o que eu quero ser, nem tampouco sou o que eu devo ser, mas eu quero melhorar. Eu quero ser melhor. Eu quero ter algo mais do que eu já tive ontem. Eu quero ter hoje e quero amanhã ter mais do que tenho hoje. Eu quero viver pronto, com a minha lâmpada pronta. Precisou, risca o fogo e deixa ela acender, porque tem azeite. Tem azeite. Não haverá dúvida nenhuma quanto a dizer, mas eu preciso da luz, mas a minha lamparina, esqueci do azeite nela. E às vezes é fácil perder isso. É como eu acho, eu penso. Eu não concordo, eu concordo. E nunca é guiado, nunca é dirigido. Quer guiar seus próprios passos, próprios pensamentos. E não é assim, nós temos que ter o guia. Nós temos que ter o Espírito Santo para nos dizer, corrija isso, corrija aquilo, faça isso, faça aquilo. E nós tenhamos condições de, no mínimo, dizer, Senhor, ajuda-me a ser melhor. Vamos dizer isso, Senhor, me ajude a ser melhor. Obrigado, Pai. Estamos entregues nas Tuas mãos e contamos com a ajuda do Senhor para todos nós, aqui e via internet, em todos e quaisquer lugar. Se em algum momento ouvir esta fita, quem estiver ouvindo, seja abençoado por Ti. Seja a sua lamparina cheia do azeite, que é o Espírito Santo, que é a revelação da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos amparamos em Ti, nos escoramos em Ti, para que não caiamos. Por isso, Pai, escora-me, segura-me, não me deixes, não me abandones, Pai. Fica comigo, fica conosco. Já se faz tarde, Senhor. Fica conosco. Não ardia os nossos corações enquanto Ele nos falava pelo caminho? Sim. Nosso coração está ardendo com a Sua palavra, Pai. E a noite chegou, está escuro. Fica conosco. Acendamos a luz juntos e vamos ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pelo perdão, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Tu seles cada palavra desta no nosso coração, cada citação desta do Teu profeta em nossas almas, que esta voz do sétimo anjo possa penetrar dentro de nossos corações, de nossas almas e fazer conosco algo diferente, algo mudado, Pai, transformado. Sei que na minha carne nada tenho, meus pensamentos ainda são mesquinhos, são pequenos, são irreais, mas o Senhor pode modificá-los, pode mudá-los. Minha fé é infinitamente pequena, mas o Senhor pode aumentá-la, Pai. Podemos subir contigo, subir com Teu profeta, nesta revelação do rapto, nesta fé, nessa revelação perfeita. Por isso peço que nos ajude a melhorar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude e fazemos a oração correta e certa. Pai, me ajude a melhorar. Sei que não tenho essa perfeição, como de uma criança. Mas se nós não nos tornarmos como esta criança, nós não recebemos. É a sinceridade no coração. Sabia que ali em algum lugar, Deus está presente. Basta olhar para os céus e dizer, Senhor,
ajuda-me. Você vai ver apenas espaço, estrelas. Talvez não virá nenhuma voz respondendo. Nenhum sinal lhe será dado que sua oração foi respondida. Mas não importa, se com a tua boca confessares e com teu coração creres, então tu receberás. É o que diz a palavra. Você olha para os céus e contempla o universo e diz, em algum lugar deste está o meu lar. Como eu estava outro dia olhando para os céus, as estrelas, a lua, eu disse, em algum lugar deste espaço sideral há um lar que me pertence. Eu vim de lá, eu tenho que voltar para lá. Onde será? Não sei, mas meu Deus sabe. Por isso, Senhor, me ajude a voltar para casa. Você bate aquela saudade de casa. Você sabe que mora num lugar, que tem uma casa em tal lugar. Tem alguém te esperando lá. E bate uma saudade e você diz, puxa, que vontade de voltar para o meu lar. Que vontade de voltar para a minha casa. Essa é a hora certa para você dizer, Senhor, me ajude a voltar para casa. Me ajude a voltar para casa, Pai. Lá é bom. Lá é maravilhoso. Aqui está difícil. Lá é muito melhor. Lá eu verei meus irmãos, verei meu Senhor, meu Redentor. Brincarei de roda com arcanjos, querubins e serafins. Nadarei no rio da vida. Aquele é o nosso lar. Nós viemos para aqui por um tempo. Somos criaturas da eternidade vivendo um tempo humano. Mas nós voltamos para a eternidade porque aquilo que é eterno é sempre eterno. Então, acaba esta vida aqui e apenas recomeçamos do outro lado. Recomeçamos a nossa eternidade do outro lado. Creia que você tem um lugar, tem uma casa que Jesus preparou. Creia nisso. Um corpo celestial, uma luz mística. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus prometeu. Essa é a sua casa, é a minha casa que Ele preparou. E vamos recebê-la. Ele disse assim, se eu for e preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, casa nos preparaste. Ele preparou um corpo, diz o profeta. Ele preparou um corpo para nós, místico. Energia, força. Se você olhasse os dedos, os braços, cabeça, os olhos, tudo que você visse ali era energia, formando um corpo humano. Mas tocar nele leva choque. Porque é um corpo eterno, um corpo de fogo que está aguardando por nós. Senhor, me ajude a chegar em casa. Estou exausto, estou cansado, estou fraco. Preocupo-me às vezes em perder a rota, em olhar para a esquerda ou para a direita e perder o caminho reto. Me ajude, Senhor, a chegar na minha casa. Glória a Deus. Pense nisso, que você tem esta casa e que você vai conseguir chegar nela. Você vai alcançá-la, porque você crê. Não importa a sua fé pequenina aqui agora, mas você crê na verdade de Deus. Se você crê na verdade, ali há adubo, ali há força orgânica, força divina para te fazer crescer sua fé. Ainda que ela seja pequena agora, mas com certeza ela será perfeita, porque aquele que começou em vós esta fé a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Creia nisto. Peça a Deus por isto. Senhor, me ajude a chegar em casa. Deus te abençoe. Amém. Aleluia.